capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 1, do verso 3 até o 11. Assim está. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha só que interessante. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vamos curvar a cabeça e orar. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor, uma palavra riquíssima, que fala sobre o sofrimento e sobre a consolação e sobre a misericórdia do Senhor. E queremos meditar sobre isso nessa noite. E pedimos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, porque não temos essa capacidade de aprofundar, não temos conhecimento amplo sobre o assunto, mas estamos em volta da palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai, pelo Teu Espírito, nos edifique nessa noite, nos console, nos abençoe, nós possamos sair daqui, Pai, animados, fortalecidos, consolados pela graça do Senhor. Livra-nos de toda carnalidade, nossos impulsos humanos sejam controlados, que Teu Espírito Santo possa ter liberdade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje, na linguagem cristã, no meio cristão, sofrimento, ele é expressado com a palavra tribulação.
Então, a pessoa está sofrendo tendo qualquer sofrimento, ele fala que está atribulado, está passando por uma tribulação. Né? Então, pode ser um evento, uma palavra de tribulação, pode ser um evento, um fato, uma situação de aborrecimento, uma adversidade, uma enfermidade. O crente fala assim: eu estou numa tribulação. Estou atribulado. Até falam assim: ontem à noite foi uma tribulação. Consegui dormir, né? E tantas outras coisas. Tem as pessoas. Fulano é tribuloso. Fala assim, a pessoa é tribuloso. Aquele menino é tribuloso. Então, essa palavra tribulação, ela é bem usada no nosso vocabulário cristão. O certo é que todos sofremos, desde os bebês até os velhos sofrem. Toda a humanidade sofre. E cada dia esse sofrimento está aumentando. Porque ele está se ampliando para as coisas não palpáveis, para o sentimento. Então a pessoa começa às vezes a sofrer sem dor, e uns sofrem sem motivo nenhum. Ele não sabe por quê, mas ele está sofrendo. Pessoa que a vida dele é um sofrimento, a expressão, a pessoa olha para a face dele, você olha para o rosto da pessoa e você vê um sofrimento. A pessoa já parece que ele está com dor 24 horas. Aí ele canaliza qualquer coisa que dá errado, ele canaliza para a tribulação, para o sofrimento. E o que não vai faltar é sofrimento. Jesus mesmo falou: no mundo tereis tribulações. Mas Jesus não parou aí, né? Como o João Pedro falou, né? É Pedro Paulo, né? Não é João Pedro, não. Falou. E Jesus falou: tendes bom ânimo. Então, nós não podemos ficar só na tribulação. Hoje, se eu chegasse aqui e ficasse falando para vocês só de tribulação e de tribulação e de tribulação e de sofrimento, vocês iam sair daqui depressivo, triste. Mas eu não quero que vocês saiam tristes. Quero que vocês saiam alegres. Amém? Tenha de bom ânimo. Por que sofremos? Por que a gente sofre? Isso, muita gente faz essa pergunta, principalmente quando a pessoa está na tribulação, acontece uma tragédia, fala: por que, meu Deus, por que, né? Por que eu estou assim? Por que acontece comigo? Tem gente que fala: é só comigo, é só eu. Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia, eu fui, mas eu sabia que não ia dar certo. Eu fiz, mas eu sabia que não ia acontecer. Por que acontece comigo? O que eu sofro? Nós não temos toda a resposta para isso. Eu mesmo não tenho a resposta para essa pergunta. Mas nós podemos pensar em alguma coisa na palavra de Deus. O próprio Jesus sofreu. Paulo, servo do Senhor, sofreu aqui nessa carta mesmo. Eu não quero que vocês... eu quero que vocês tenham conhecimento dos meus sofrimentos. Irmãos, quando você lê essas epístolas paulinas, você vê que Paulo, ele sofreu. Eu não gostaria de sofrer o tanto que esse homem sofreu. E às vezes a gente pensa assim: não, mas eu queria ser igual a Paulo. Você não queria.
Você não sabe o que está pedindo. Será se eu suportaria o que Paulo suportou? Talvez não. Então, quando eu comecei a pregar, bem jovem, comecei a pregar com uns 20 anos de idade. A minha pregação era assim: olha, venha aceitar a Jesus, que todos os seus sofrimentos vão terminar. E eu acreditava nisso. E eu acho que muita gente deve ter me chamado de mentiroso depois, porque não é o fato de você vir e se render a Cristo que os sofrimentos vão terminar, não. O sofrimento, ele nos acompanha por toda a vida. Todo mundo sofre. Eu costumava dizer que eu não sofria, que eu já preguei mesmo aqui em pregação, falei, irmãos, eu não sofro. Aí eu falava assim, Deus me ama mais do que amo vocês. Eu cheguei a falar essas besteiras aqui. E depois o Senhor me mostrou que eu precisava, andou me dando uns tombos, né? Me botou umas porções de abelha para me picar. E agora eu estou sentindo coceira. Eu estava até vindo para cá, voltei para tomar um antialérgico. Porque senão eu estava aqui, ó, me coçando todinho. Então, para vocês pode ser que a coceira não seja um sofrimento, seja até gostoso se vocês coçar, mas para mim eu não acho bom. Mas em comparação com outras pessoas, eu não sofro nada. Só que, é como eu falei, a pessoa potencializa o sofrimento. Potencializa. Um fato mínimo sequer, a pessoa às vezes potencializa aquilo num sofrimento terrível. Eu não vou nem exemplificar, mas isso é fato. As pessoas potencializam o sofrimento. Né? Mas de onde é o sofrimento? De onde vem o sofrimento? O sofrimento, irmãos, ele, assim como a morte, e eu achei interessante aquilo que o pastor Isaías colocou hoje de manhã, sobre as duas mortes, né? Que a pessoa que nasce uma vez só, ele morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quem nasce duas vezes, nasce do nascimento natural e nasce em Cristo, nova criatura. E aí ele só morre a morte natural. Mas a morte espiritual ele não morre, ele permanece vivo para sempre em Cristo. Assim também é o sofrimento, porque a morte e o sofrimento eles estão atrelados. O sofrimento ele começou lá no Éden, junto com o pecado. Quando o homem pecou, aí começou o sofrimento dele. Porque Deus criou o homem sem sofrimento. Mas aí ele pecou, começou o sofrimento. E assim, irmãos, são em certas circunstâncias da vida. Às vezes o casal vai tudo bem, né? Aí um peca, aí o sofrimento começa na vida. Lá em Gênesis capítulo 3, tirei só uma parte do verso aqui, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se.
Já pensou a pessoa perceber Deus e ele se esconder de Deus? Se alguém faz isso hoje? Se esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só. Sabe por que eles esconderam? Porque estavam em pecado. O pecado, ele tem essa característica, ele desenvolve na gente essa covardia, a gente se esconder. Toda vez que a gente mente, a gente tem que inventar uma ou duas mentiras para consertar aquela mentira que você mentiu. Então, aí eu acho que aí que começou o negócio do estresse. Sabe, quando eles ouviram os passos de Deus, né? Que aqui fala que eram os passos. Eu acredito que era a presença de Deus que ia se manifestando. Eles começaram a ficar estressados. Então, o pecado, não vou dizer que o pecado o estresse é consequência do pecado, mas que ajuda muito, sim. A pessoa que vive em pecado, ele vive muito mais estressado do que os outros. Por quê? Porque lhe falta a graça de Deus. Aí o sofrimento vem junto com o pecado aí, quando Deus diz assim, no mesmo capítulo 3, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Irmãos, eu vou ler, isso aqui está na Bíblia, viu? Capítulo 3 de Gênesis. Maldita é a terra por sua causa. Quando há alguma catástrofe natural, as pessoas perguntam, mas Deus não está vendo, não? Como é que Deus permite isso? Maldita é a terra por sua causa. Então a causa aqui é o homem, é o pecado do homem. É aí que está o princípio do sofrimento. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. É a síndrome da segunda-feira. A pessoa às vezes tem um trabalho tão maravilhoso, tão bom, mas mesmo esse trabalho sendo bom, o ambiente seja agradável, os amigos sejam bons, quando vai terminando o domingo, ele pensa na segunda-feira, ele começa a sofrer. Porque ele vai encarar a vida. É por causa disso aqui, por causa do pecado. Aqui começa o estresse e o sofrimento. Bom, o sofrimento tem outros motivos. Um dos motivos do sofrimento é para que, através do sofrimento, nós possamos experimentar a misericórdia e o consolo de Deus. Quer dizer, o sofrimento não tem só aspectos negativos, tem aspectos positivos também. Parece um paradoxo, não é porque a gente não quer, mas, irmãos, o sofrimento, ele é necessário. O sofrimento, ele é didático. Uma pessoa sofre, só aprende quando sofre. Eu estava pensando nisso e meditando no tempo antigo, né? Eu já tenho 73 anos
Então, quando meu pai morreu, eu tinha 20 anos. Então, eu devo ter nascido, meu pai devia ter uns 40, mais ou menos, entre 37 anos. Então, 37 anos antes de eu nascer, vai quase 100 anos esse, né? 73 com 37, mais de 100. Há uns quase 100 anos atrás, a criação era assim, meio que... Estava pensando nisso aí, meio que traumatizante, né? Havia uma certa crueldade na criação dos pais com os filhos. O filho apanhava por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente apanhava e qualquer coisa a gente era torturado. Era uma tortura, era um negócio traumatizante. Eu estava lembrando disso hoje, pensando. Eu me lembro do papai me contar uma história que ele viu uma vez uma mãe com a filha pequena, ela penteando o cabelo da menina e a menina chorando porque não estava muito embaraçado o cabelo, e a menina chorou e a mãe bateu nela porque ela chorou. Aí não se contentou, engole o choro. E bateu, engole o choro. Aí ela engoliu. E aí a menina parou de chorar. Ela falou assim, agora ri. Olha só um negócio desse. Ri. Aí ela disse que a menina fez, ai, mas tem que rir, senão vai apanhar. Então, e a gente olha para esse passado e pensa assim, gente, isso era uma tortura. Mas essa criação, não vou dizer que era certo, que era errado, nem vou fazer apologia à criação. Só sei que essa forma dura dos antigos nos criarem forjava em nós uma firmeza, uma dureza que ajudou muito. Pelo menos para mim, porque eu não tenho depressão. Mas eu era um camarada para ter depressão. Eu tenho alguns aspectos, assim, de descontrole, sabe? Isso aí eu tenho, mas depressão mesmo eu não tenho, não. Mas porque quando eu nasci, eu nem mamei na minha mãe, né? Minha mãe já morreu e eu fui criado sem mãe, não conheci mãe, né? E assim, a minha vida, eu com 6, 8 anos, eu tinha que trabalhar para me virar, para não morrer de fome. Meu pai foi embora, depois voltou casado com outra mulher e me levou, né? E eu fui trabalhando, ajudando a cuidar dos outros irmãos. Quer dizer, minha vida era aquela beleza. Então era para mim ficar um camarada depressivo, qualquer coisa chorar e tal. Não, irmão, para mim eu vejo uma coisa natural. Né? Estudei, foi quebrando pedra, trabalhando em construção, trabalhando em olaria, só serviço, aquela beleza. Entrava num buraco na olaria e ficava batendo barro, e isso com 8, 10 anos de idade. Depois jogava aquele barro lá para fora e depois ia cortar tijolo. Para mim isso é uma coisa natural da vida. Mas por causa disso, porque a criação tinha sido... Eu fui forjado no forno. E eu creio que a pessoa do meu tempo, que já não tem muitos, né? São desse jeito. É tanto que eu fui tirar sangue esses dias, sábado, eu fui tirar sangue. E o fato de eu não ter bebido água, eu não sei porque eu estou bebendo água demais agora. É o negócio das abelhas. E aí, não tinha sangue, mano. Já viu isso? Eu nunca fui isso. Eu não tinha. Ela enfiava aquela agulhinha lá, que é o nome, eu esqueci agora, né? Scalp. Tá, o doutor ali fala. Scalp. E não saía sangue. E a mulher puxava e pegou assim, e puxava e não saía. Falei, gente, cadê meu sangue? Não saía.
Aí a moça falou, deixa de ser ridículo, dá um pouquinho de sangue. Eu digo, eu estou te dando todo, pode levar, mas não saía. E aí furou aqui, furou do outro lado. Mas eu estou com dor de sangue. Eu digo, não, minha filha, isso aí não tem dor não, pode furar à vontade, não tem esse negócio de dor comigo, isso é fichinha. Aí, filha, fura na mão aqui que eu estou vendo assim. Não, mas aí dói demais. Eu digo, não esquenta não. Você vai sentir a dor? Não, então pode furar aí. Não tem esse negócio não. Dor para mim é tiro de letra, esse negócio de dor. Aí eu comparo com outras pessoas que eu vejo assim, que ele não pode ver uma agulha, né? Às vezes um homem grandão, forte, ele olha uma agulha e vai, ai! Eu falo, misericórdia. Entendeu? Então, o sofrimento, ele tem esse aspecto positivo de forjar você nessa firmeza. Firmeza de caráter, firmeza de coragem, de luta. Entendeu? De lutar, de vencer, de não se entregar facilmente. O pecado tem esse aspecto positivo. Entre outros... Aliás, o pecado não tem aspecto positivo em nada, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás aqui quer falar na minha boca aqui, rapaz. Saliente, né? O sofrimento. Se a gente não vigiar, o inimigo vem aqui, ó, ficar soprando no meu ouvido. Está repreendido em nome de Jesus. Né? Então, o sofrimento ele tem esse aspecto, sabe, positivo, entre outros aspectos. Porque a gente experimenta a misericórdia e o consolo de Deus no sofrimento também. Em vez de o sofrimento provocar em nós a descrença, o desânimo, a tristeza, ele pode despertar em nós essa busca, o caminho de Deus para experimentar a misericórdia de Deus, o consolo de Deus. E é interessante, irmãos, que o consolo de Deus, ele vem a nós através das pessoas. No texto fala isso. O texto fala, o nosso sofrimento é para que nós possamos consolar os outros. Então, quando você teve uma experiência de sofrimento, você pode consolar outra pessoa por causa do seu sofrimento. Não precisa nem falar, irmãos. Esse negócio de falar, às vezes a pessoa faz atrapalhar. Porque a gente não sabe, às vezes, o que falar e vai falar coisa que não serve. Às vezes uma pessoa está sofrendo e você chega para ajudar, para consolar e fala, vem cá, você não está em pecado, não. Aí atrapalha, né? Porque a pessoa já está sofrendo. E você ainda vai sugerir que ela está em pecado, aí atrapalha. Então, muitas vezes, o consolo vem apenas da sua presença. Nada mais consola do que você ser abraçado por alguém no momento de sofrimento, a presença. Você está ali. Você está ali, junto com a pessoa. Não precisa falar nada. Eu não sei você, mas eu costumo me atrapalhar muito com as palavras. Então, o consolo vem... Nós podemos consolar alguém quando nós estamos cheios de Deus. Não tem coisa melhor para consolar alguém quando alguém está cheio de Deus e chega perto de quem está sofrendo e o abraça. Porque aquela presença de Deus vai agir na vida da pessoa. Porque o consolo, ele não é algo
que vem de nós. Nós não temos essa capacidade de consolar ninguém. O consolo, ele vem de Deus. E nós somos o canal de Deus para consolar alguém. Então, para que eu seja eficaz nesse consolo, é necessário que eu esteja cheio de Deus. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, se alguém quer consolar alguém, vá se encher de Deus, vá orar primeiro. E chegue lá transbordando. A pessoa está falando, porque está doendo isso e tudo, e você está calado, só falando, Senhor, consola, orando pela pessoa. Depois você abraça, e a pessoa começa a chorar e se sente consolado, não precisa falar nada. Já experimentei essas coisas. Então, o consolo, ele é de Deus. Só existe consolo em Deus. Na palavra de Deus. Somos consolados. Assim, pois, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. A coisa só transborda quando ela está cheia. Então tem que estar cheio de Deus. Quando começa a encher mais um pouquinho, ela transborda. Então, irmãos, o sofrimento, ele proporciona esses momentos de consolação, os momentos de misericórdia. Misericórdia é você unir o coração com o outro, sentir a dor do outro. Não conseguimos consolar só com conversa. O sofrimento tem um aspecto também interessante que ele nos nivela. Nos nivela. Porque se você não sofre, você começa a achar que você é muito bom. Você não sofre porque você é certo demais, você é correto. Por isso que não acontece. Por isso que Deus te livra. Por isso que Deus nos livra. Por isso que Deus me livra, porque eu sou chegadinho de Deus. E aí você tem que sofrer para que você seja nivelado com aquele sofrimento. Quer dizer, você só vai entender o sofrimento de alguém se você passar por aquele sofrimento. Em tudo, de doença, de luto, de abandono, qualquer sofrimento. A gente só vai medir realmente quando a gente passa por aquilo. E é comum nós julgarmos a outra pessoa que está sofrendo, achando que ele é fraco, que ele é culpado, ele está sofrendo é porque ele mesmo é que buscou esse sofrimento, porque nós não passamos pelo mesmo caminho que ele passou. Então, olhar para o outro, nós só vamos olhar para o outro nivelado se nós tivermos sofrido o mesmo sofrimento que ele sofreu. Então, o sofrimento, ele tem esse aspecto positivo nesse sentido. Só vai saber o que é a dor de um pai, aquele que vê o filho numa enfermidade bem difícil. Aí ele vai entender aquele pai. Mas também, quando Deus responde às orações que nos livra, que sempre nós queremos ficar livres do sofrimento. Ninguém quer permanecer, ninguém quer sofrimento e nem permanecer no sofrimento. A gente quer um meio de escape para sair do sofrimento. Mas o sofrimento, ele tem a sua medida.
quando ele tem um aspecto didático na nossa vida, quando Deus está tratando com a gente para chegar a um determinado ponto que Ele quer. E aí vocês vão saber muito bem que é a libertação de alguma fraqueza, que é o crescimento na espiritualidade, que é se voltar mais para Deus, que é orar mais, ler mais a Bíblia. O sofrimento tem uma medida. E esse sofrimento só vai terminar quando essa medida encher, completar. Eu sei que essas coceiras dessas abelhas só vão terminar quando a minha medida encher. Porque eu sou muito carnal, irmão. Eu acho que eu sou muito macho, não sei o quê. Conversa fiada. E Deus está me mostrando que eu não sou nada. Aqui o Neto me fez lembrar. Toda vez que eu falo, o Neto pergunta: como é que você está, pastor? Eu estou inteiro. Agora se vier o Satanás, eu saio no braço com ele, não sei o quê, porque eu estou forte, e não estou sentindo nada. Ele fala: rapaz, cuidado. Aí lá eu levo uma queda, machuco, vou parar no hospital, dá uma dor no estômago, como bacaba demais com farinha de puba. Dá uma barana no hospital. Agora, veio o negócio das abelhas e assim. Então agora eu estou aprendendo o quê? A ficar pianinho, caladinho, sabe? Estou aprendendo, irmão. Como é que você está, irmão? Irmão, eu estou levando a vida. Não vou mais... Aquele negócio de falar que está muito bem, não, sabe? Como é que você está? Eu estou levando, né? Doidinho para falar que tá bem demais, né? Então... E outro aspecto, irmãos, que o sofrimento faz, que é muito bom, ele revela o nosso caráter. No sofrimento, você mostra quem você é. Ele revela o caráter. Então, manipulação, pessoa que gosta de manipular os outros, é dengoso demais, sabe? Quer receber tudo na mão. Tô ruim e tal. Ele não quer nem ficar bom. Que ele está bajulado demais. Dengoso, manhoso. Né? Isso é problema de caráter. Orgulho. O sofrimento revela o orgulho. Eu mesmo sou orgulhoso. Eu não sei de que eu vou me orgulhar, rapaz. Que não tem nada para orgulhar. Não tem nada. Mas sou orgulhoso. Quer ver um orgulho que eu tenho que confessar? Isso diante de vocês. Que isso vai me ajudar. E está me ajudando. Eu não pedi a oração, irmãos. Orgulho. Chegava assim, vamos orar pelo pastor. Já ficava assim, vai orar para mim, porque quase que eu falava assim, eu não preciso de oração. E eu estou aprendendo agora. Nós temos a oração lá das 7, né? Que o Arnaldo nem sabe muito bem, que o outro ele fala direto. Então, quando tem aquela lista de oração, quando chegar na minha vez, qual é o seu pedido, pastor? Só agradecer. Não quero pedir nada. Orgulho. Outras pessoas não gostam de falar que estão doentes, para a igreja não saber que ele adoeceu disso ou daquilo outro. Né? Às vezes ele está com uma bicheira ou uma frieira, um negócio assim, que ele não quer que ninguém saiba. E aí não fala para ninguém, né? Porque ele não quer expor. Eu não vou me expor. Eu tenho um negócio do expor agora, né? Aí agora, irmão, quando chega na oração lá, que a irmã Vilma fala assim, pastor, agora qual é o seu pedido de oração? Mas eu quero que as coceiras acabem. Quer dizer, eu estou engolindo esse orgulho, que besteira, né? Por que não pede oração, irmão? Aqui o apóstolo Paulo falando, olha, as vossas orações, elas me edificam, e edificam a vocês, porque quando eu sou curado, você é edificado. Né? Hoje mesmo pela manhã,
Aqui tinha uma irmã me contando que ela foi para o hospital de madrugada com o neto e chegou lá, quando o negócio viu que não estava resolvendo, ela começou a orar e de repente tudo foi resolvido. Aquilo me edificou. Então, quando nossas orações são respondidas, nós somos edificados. Isso também nos estimula a testemunhar as bênçãos do Senhor. Porque quando nós testemunhamos, nós edificamos outros irmãos. Mas o sofrimento revela essa nossa parte do nosso caráter, que é do orgulho. A gente tem um orgulho. O sofrimento também revela a raiva. Tem gente que fica com raiva, com ódio, quando ele adoece ou quando ele sofre qualquer coisa, ele supita, como diz o povo, né? Ele fica com raiva até de Deus. Tem gente que fica assim, perde a crença, a fé, briga com Deus. Por que Deus? O sofrimento revela fraqueza e desespero. A pessoa vê que ele realmente é fraco e muitos chegam ao desespero. Mas pode despertar também em nós um espírito de luta, brio. Lá no São Carlos tinha uma irmã, não sei se o Luiz, que é meu vizinho, se lembra disso, ou se ele conheceu, que disse que ela tinha já amputado os membros, estava na cama. Eu não cheguei a visitar essa irmã, mas que toda pessoa que ia visitar aquela irmã saía de lá edificado, que ela cantava, os hinos, era só sorriso, era só bênção, nem falava em doença e nada. Olha só que maravilha. Isso aí, irmãos, é muito brio para fazer isso. É muito brio. O sofrimento nos ensina a perseverança, a paciência e encontrar o caminho. É como se fosse um aguilhão, né? O sofrimento nos empurrando para o caminho certo. Você começa a andar para cá, ele te empurra para cá, te canaliza, te orienta. Para o quê? Para você encontrar o caminho. Que o caminho? O caminho da oração. A vida do cristão, irmãos, tem que ser uma vida de oração. E muitas vezes nós somos canalizados para a oração através do sofrimento. E a pessoa fica sofrendo aí o tempo todo porque ele não vai para a oração. Então precisamos encontrar esse caminho da oração. Lá na presença de Deus, é que nós vamos encontrar a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta desesperar. Problemas que se arrastam pela vida toda. Porque a pessoa não encontra o caminho. Às vezes ele até ora e Deus fala, mostra, mas a pessoa não toma posição, ele não muda, ele é impenitente. Então o sofrimento vem para isso, para que a pessoa se renda inteiramente ao Senhor. Mas Senhor, eu não dou conta de nada. E eu já estou aprendendo isso. Vocês falam, vou orar, eu falo, Senhor, o Senhor sabe que eu não dou conta de nada. Não tenho força para nada, não tenho sabedoria para nada. Então, me ajuda. Então, o sofrimento serve para que nós encontremos o caminho da oração, o meio
por meio da qual nos chegamos a Deus, o Pai, das misericórdias e consolação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas coceiras. Mas já está na hora de elas ir embora. Glória a Deus, graças a Deus. É isso, irmãos. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação tem que produzir perseverança em nós, não é desistência, não. Aí a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando a medida encher, esse aqui é no devido tempo quando nós alcançamos a graça do Senhor. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra, prova o seu amor para nós, para conosco, e que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, obrigado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por os santos do Senhor, que eu sei que são muitos que intercedem pela minha vida. Recompensa cada um, Pai, cada palavra, cada oração. E nos anima, Senhor, a orar uns pelos outros. E assim, levar as cargas uns dos outros. E assim, suportar uns aos outros. Olhar com simpatia o erro do irmão, compreender mais o irmão, ser mais longânimo, mais paciente, ter mais paciência. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, destila sobre nós essa paciência. Os casais sejam mais pacientes, os homens mais pacientes com as mulheres mais pacientes com os homens, os filhos. Em nome de Jesus, que seja repreendido essa impaciência, essa discussão, esses desentendimentos do meio das famílias. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, destila amor, harmonia e paz nos lares. Tantos casais, Pai, que estão se separando por coisas tão ínfimas, tão pequenas, por coisas que até nem sabem o que é. Não, eu simplesmente não quero mais. Oh, meu Deus, tem misericórdia, repreende esse espírito. Que haja paz nos lares. Saúde, Pai, em nome de Jesus, repreende as enfermidades, cura as enfermidades do Teu povo. Repreende, Pai, quantas pessoas estão sofrendo, Deus, nos leitos, com câncer e com outras doenças terríveis.
Sopra sobre o teu povo, Pai, a saúde e graça. Em nome de Jesus, Pai, visita o teu povo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que o amor